Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. E se as informações do dia a dia fossem mentiras e você descobrisse só depois das tragédias? Em que tipo de informação você acredita? Calma, antes de me responder, vale uma contextualização sobre formas de comunicação e manipulação de comportamento na nossa sociedade. A partir das décadas de 1910 e 1920 nos Estados Unidos e logo depois aqui no Brasil, era comum a associação entre o uso de cigarro de tabaco com diversas vantagens em que as pessoas poderiam conquistar pelo simples ato de fumar. As propagandas divulgavam desde benefícios fisiológicos, como melhorias no sistema respiratório e sexo, e capacidades cognitivas, como inteligência, até consequências sociais positivas, como o desenvolvimento de charme, autonomia, melhoria no status social, estilo de vida moderno, elegância, luxo, independência e sedução. Na mesma época, o cigarro era inclusive recomendado para crianças. Era natural ver profissionais da área da saúde, como médicos e dentistas, aparecerem na televisão, principal ferramenta de comunicação na época, para explicar os benefícios que o comportamento de fumar produzia. Assim, o consumo de tabaco estava em forte ascensão. Mas já em 1912, os médicos começaram a notar a maior frequência de câncer de pulmão em muitos países, sendo inclusive considerado uma epidemia. Essa incidência dramática de câncer de pulmão fez com que a sociedade pedisse explicações e os cientistas começaram a procurar quais eram os fatores associados. Muitas explicações foram hipotetizadas, como a poluição atmosférica, emissão de poeira de asfalto, da pavimentação das estradas recém-construídas, exposições ocupacionais como raio-x e predisposições genéticas, gás venenoso da Primeira Guerra Mundial, pandemia de gripe de 1918 e 19, louças de alumínio, consumo de tomates, casamento entre pessoas de diferentes etnias e a crescente popularidade do uso do tabaco. Note que naquele período os cigarros de tabaco eram considerados apenas uma das muitas causas possíveis da epidemia global de câncer de pulmão. Porém, durante a década de 1950, a ideia de que o consumo de tabaco poderia explicar a epidemia de câncer de pulmão cresceu entre os cientistas e especialistas das áreas da saúde. Anos depois, os estudos mostraram os efeitos prejudiciais à saúde a partir do uso do tabaco como responsável pelo câncer de pulmão. O elo causal entre cigarros e câncer de pulmão foi estabelecido por 4 linhas distintas de evidências que envolviam estudos populacionais, experimentação animal, patologia celular e análises químicas. Cientistas passaram a falar sobre a associação entre o tabagismo e câncer de pulmão em editoriais, resenhas, livros didáticos, relatórios, jornais científicos, revistas de autoridades de saúde pública. Como resultado desse conhecimento, um amplo consenso emergiu entre os especialistas de que o consumo de tabaco era mesmo responsável pela epidemia global do câncer de pulmão. Em meados da década de 1950, foi amplamente considerado que o crescimento da popularidade do cigarro explicava a alta incidência do câncer de pulmão. Ufa! As respostas que a sociedade desejava estavam quase prontas, certo? Não foi tão simples assim. A indústria do tabaco admitiu que houve aumento do câncer de pulmão, mas exigiu uma explicação melhor, como se as evidências não fossem suficientes. A fim de lutar contra a explicação da ciência, a indústria do tabaco adotou 2 estratégias. Primeiro, eles negaram e atacaram diretamente a explicação científica com o principal argumento de que os estudos eram inconclusivos e mais pesquisas eram necessárias. Apesar do amplo consenso na comunidade científica, a indústria continuava afirmando que seria perigoso tirar conclusões precipitadas. Grande parte de seus esforços se concentrava em enfraquecer as evidências. Por exemplo, argumentava-se que estatísticas que pretendiam associar o tabagismo à doença poderiam ser facilmente aplicadas com força igual a qualquer um dos outros aspectos da vida moderna. A segunda estratégia da indústria do tabaco foi promover explicações alternativas à epidemia global de câncer de pulmão, financiando pesquisas que relacionavam a doença com estresse, pesticidas, poluição industrial
industrial do ar, dentre outros. Uma explicação alternativa, bem conhecida, divulgada pela indústria do tabaco, foi a de que um gene do fumo predispunha o hábito de fumar e desenvolver câncer de pulmão. Na década de 1990, a qualidade dos estudos tornaram a negação da associação entre o tabagismo e o câncer de pulmão indefensável. Só então a indústria do cigarro reconheceu que o tabaco era um fator de risco para o câncer de pulmão, sendo responsável pela sua alta incidência. A indústria, então, argumentou que os riscos de fumar eram conhecidos por décadas e que as pessoas, portanto, voluntariamente, assumiam os riscos quando fumavam. Sobre a demora em reconhecer as evidências, a indústria do tabaco argumentou que todos sempre souberam dos riscos e prejuízos. Desqualificar as evidências científicas e produzir informação que podem induzir ao erro de interpretação foram as principais estratégias da indústria do tabaco para que as pessoas não parassem de consumir cigarro e o que explica até hoje o consumo expressivo dessa substância. Atualmente, o tabagismo é responsável pela morte de 1,5 milhões de pessoas por ano no mundo. E sua indústria lucra $10 mil com o consumo individual a cada ano. Com a descoberta e popularização da internet, o acesso a informações de qualidade foi amplificado. Em contrapartida, o impacto da desinformação também cresceu e, em alguns casos, se sobrepõe aos conteúdos de qualidade. E você? Como consome informação de qualidade na internet nos dias de hoje? Vivedor, muito obrigada pela companhia. Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor um pouco por dia, todos os dias. Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.